Eu sou Mônica Pinto, influencer digital, e é nesse clima de verão, sol e mar que eu recebo 3 mulheres incríveis para falar sobre idade. E eu estou aqui hoje com Dani Holanda, Vivi Almada e Ingrid Machado. Agora eu vou deixar que cada uma se apresente. Então, Dani, diz pra gente quem é a Dani Holanda. Isso é a Dani Holanda, Sugar. Chamo todo mundo de Sugar porque eu não decoro o nome de ninguém. Então fica Sugar, fica todo mundo íntimo. Sou empresária, sou mãe, sou esposa e sou avó de duas coisas mais lindas do mundo, gente. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre Vivi Almada. Eu sou Vivi Almada, sou assim uma mulher super virtuosa, que eu digo, que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Sou advogada, também sou influencer, né? Eu até pouco tempo nem dizia, gente, que eu era. Mas hoje a gente já se reconhece, porque a gente, querendo ou não, a gente influencia outras mulheres. Sou mãe, tenho uma advocacia bastante atuante, sou uma amiga presente, e é isso, a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre Ingrid Machado. Eu sou a Ingrid, sou mãe também, sou influenciadora digital. Aliás, viramos, né? Porque a vida vai levando a gente para esse mundo. Às vezes a gente é direcionado e a gente só vai seguindo. Sou profissional de educação física, publicitária e estou aqui para conversar com vocês e trocar ideias. Que time, né, gente, que a gente está recebendo aqui hoje. E já pegando esse gancho que a Ingrid falou, né? Que nós nos tornamos influenciadoras digitais, né? Que foi algo natural que aconteceu, acredito que na vida das 4, que a gente não parou e disse, nós vamos virar influenciadoras. A gente realmente foi algo muito natural. E aí eu pergunto a vocês, né? Como o tema idade, acredito que não seja mais tanto, mas ainda tem aquela história. Será que tem a idade certa de estar nas redes sociais? Será que eu tô novo demais ou já passou do tempo de estar nas redes sociais? E eu queria saber de vocês se estar nas redes sociais para vocês mudou o comportamento por ter 40, 50, 30 a mais. O que vocês acham? Assim, porque eu tenho 50 anos, porque eu tenho 40 anos, eu tenho que ter um comportamento diferente ou isso é muito estado de espírito? Então fiquem à vontade aí para responder. As três falantes. As três falantes. Aí agora se cala. Mas a gente combinou de se respeitar, né? Foi, nós somos bem... Agora ninguém fala. Mas assim, como a vida vai acontecendo, e no nosso caso foi acontecendo, e a gente se tornando influenciadora digital pela vida, isso não muda. Não é porque a cada dia a gente vai compartilhando as novas experiências, as novas vivências. Então a gente compartilha de uma forma muito divertida, descontraída e tenta compartilhar o melhor da vida também de uma forma muito natural e espontânea. Pelo menos no meu caso e no caso delas duas. Que eu acompanho, então a vida vai acontecendo, tá ali falando, aí tá no trânsito, tô falando, tá acontecendo algo legal, eu tô mostrando, tô conhecendo uma marca nova, tô mostrando, tô tomando um café legal aqui, tô mostrando. A gente vai compartilhando, né, o que é bom. Sim. E puxando o seu gancho, eu ia dizer exatamente isso, porque nós três, você escolheu bem, nós três realmente somos influenciadoras que nos tornamos pela vida, mas somos realmente reais. A gente não tá toda hora super perfeitinha para mostrar, a gente mostra a nossa vida e o que acontece e sempre trazendo dentro de cada nicho, de cada uma, reflexões, mostrando para as mulheres o que a gente pode ser. Eu acho que isso é muito legal, né, Dani? Sim. Com certeza. Assim, todo mundo é um influenciador. Eu digo, alguns acredito. assumem, hoje estão fazendo publi, estão realmente monetizando isso, mas todo ser humano tem a capacidade de influenciar. Todo mundo influencia alguém. A Catarina me influencia, você me influencia, os meninos me influenciam. A gente está sempre se influenciando. Então a internet abriu esse leque e não tem idade, não tem cor, não tem classe social. Você vê várias pessoas lá do interior influenciando muito. Tem uma senhora que eu sigo, que ela faz a comida para os filhos no fogãozinho, a lenha. Eu acho aquela coisa mais... mãe. A que Ruxa vai fazer 80 anos. Deus Exatamente. Então a rede social é a meta de vida. aberta. Então, para você que está nos assistindo e tem essa vontade de ir para a rede social, vá mesmo. É muito bom. A gente aprende a falar melhor, a gente se conhece melhor. Eu vim descobrir que eu falava rápido depois na rede social. Porque o povo fica dizendo, tu fala muito rápido. Eu falo mesmo. Então, você vai se reconhecendo. Até a questão da pessoa que não gosta de você, ninguém é obrigado a gostar de você. E você também não é... Aceita ali, se for para melhorar, ok. E se não for,
Deixa passar. Deixa Deixa passar. deixa A aí, gente né, começa a gente? lidar com essas, aprender a lidar com essas críticas. Isso é muito bom Muito pra importante. gente desapegar a imagem. Eu acho a rede Exatamente. social fantástica. E eu Muitos acho, sentidos. e eu acho de verdade assim que você pode recomeçar a qualquer momento. Não interessa se uma tem 40, outra tem 50, outra tem 40 e pouco. Não interessa, gente. Eu acho que a gente pode recomeçar. É só ter vontade, ter disposição, não ter vergonha, né? A verdade é essa. E começar, porque é como você disse, todo mundo influencia todo mundo. Isso. Né? Todo mundo Uns assumem e os influencia. outros não. Isso é E a verdade. questão de tempo também. Que eu não tenho tempo. A gente também não tem, não. É. Pra estar montando conteúdo não dá, É. nem sempre dá tempo. É. Porque cada uma tem sua profissão, tem suas atividades, como mãe, como dona de casa, como tudo. Tudo. Ou a própria profissão. Mas tá Exatamente. aí, tá compartilhando o dia a dia, essa loucura que é o dia a dia, né, para Isso. outras mulheres. E eu acho que é isso hoje, assim, né? Eu sou seguidora de vocês, sou consumidora do conteúdo de vocês. E eu acho que é isso que conecta, sabe? As pessoas que estão assistindo. E é exatamente puxando esse gancho da conexão que eu queria saber de vocês sobre isso, essa conexão que vocês têm, assim. Tipo, Vivi está num lugar e a pessoa chega e fala: ai, Vivi, eu vi o que aconteceu quando teu irmão estava lá, quando estava com tua família na casa de praia, com teus filhos. Do mesmo jeito, a Dani com a mãe, que eu sou, assim, simplesmente apaixonada. Uma vez eu tava Pela no família shopping, inteira, né? eu tava no shopping, aí passou eles dois de mãozinha dada. Eu gravei e mandei pra ela. Eu disse: olha, que coisa linda. Gente, a coisa Meu mais Deus, linda. a coisa mais A linda. neta. E aí eu digo também a Ingrid, eu tenho uma conexão muito forte com o conteúdo da Ingrid, a maternidade, sabe? A maneira que ela leva a maternidade, a leveza que tu traz à maternidade, isso me conecta muito. Não é aquela leveza de romantizar, de dizer que não temos desafios na maternidade. Até porque A passou gente muitos tem desafios, né? exatamente, Muitos, tá entendendo? Gigantescos, e ela traz assim de uma maneira, poxa, nós passamos desafios, mas nós amamos ser mãe, mas cansa também, entendeu? Sim. Então, assim, eu queria saber de vocês, quando vocês se deparam com essa conexão, assim, que encontram as pessoas, como é, assim, pra vocês? É tipo saber, poxa, caramba, o que eu tô mostrando da minha vida tá inspirando outra pessoa, tá melhorando outra pessoa. Como é pra vocês isso? Eu digo muito que eu tenho uma audiência muito sincera fiel. e firme, muito mesmo. Muito, daquela firmeza de que se eu tô colocando uma roupa e as pessoas não gostam, assim, a pessoa escreve: ah, Vivi, essa eu não gostei. E elas se sentem muito íntimas, e eu digo que tem diversas vezes que eu faço quase uma terapia psicológica no Instagram, mesmo sem conhecer a pessoa. Sim. E quando eu me deparo com ela pessoalmente, essa semana até aconteceu uma vez, eu trato como se realmente conhecesse, porque eu não sei vocês, mas eu acho que vocês vão concordar comigo. A gente chega num certo momento da internet que você acha que você conhece todo mundo no meio da rua. Exatamente. Então eu tô sempre sorrindo pra todo mundo. Tem sempre alguém sorrindo pra você que você tu nunca já sempre viu. foi assim. A Vivi já é essa Menina, eu lhe conheço há muitos anos. E eu me lembro que uma vez a minha mãe falou assim pra mim: minha filha, a Vivi é daquele jeito. Eu disse: mãe, eu conheço a Vivi Almada há muito desse tempo, jeito há mesmo. muito tempo. É, E sim. ela nem trabalhava com rede social, e ela sempre foi aquela pessoa de chegar. E ela chegou, mas não é aquela efusiva, é aquela feliz mesmo, aquela energia mesmo. E eu digo muito que a pergunta mais feita pra mim, pra minhas amigas e na minha rede social é: tu é assim mesmo? Eu sou assim mesmo. Então, quando eu encontro, às vezes eu não conheço, a pessoa me abraça e eu me abraço. Às vezes as pessoas dizem assim: ai, Vivi, eu não quis te chamar. Eu disse: amiga, grita, diz Vivi. Não tem problema, eu trato com toda essa reciprocidade que a internet nos faz. Que eu digo que só adianta a gente estar na internet pra isso, Exatamente. gente. Pra As pessoas inspirar para criam o uma bem. afinidade com a gente, Exato. com o que a gente posta, com o que a gente coloca. Sim. Então, essa afinidade faz com que a gente se ligue. Vai ter sempre alguém sorrindo pra gente que a Sim. gente nunca viu Isso. pessoalmente, porque a pessoa já tem visto, a gente já tem assistido. Então, é isso. É essa reciprocidade, é receber com abraço, é receber com carinho, porque a pessoa que tá ali, gente, é o maior cortejo pra gente, receber, ser recebida, é ser aceita, né? É ter esse carinho. No dia que a gente precisa de alguma coisa, são milhares de pessoas que se colocam à disposição. É uma Exatamente. coisa linda. A rede social pode se transformar numa coisa, num ciclo muito Dani, maravilhoso. e eu Exatamente. queria puxar de ti a história da dona Mana, né, contigo, porque assim, eu vejo que foi um processo muito natural, né, uma coisa muito natural, e hoje eu acho que ela tá assim, a cada dia mais, tipo, mais livre na internet, no sentido dela senta, fala, e quando eu paro pra olhar ela, parece que ela tá ali na minha frente falando, tipo, é isso, 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 dando conselho, é pra mim.
É muito sabe? fofo. E eu acho assim incrível, mas eu queria saber como é que aconteceu isso. Porque Dona Mana é de uma geração totalmente diferente, né? E a internet pra mim, eu acho que a internet é muito aquela faca de dois gumes, né? Ela tá ali aberta e aí quando você se expõe nas redes sociais, graças a Deus eu nunca tive nenhum problema. Mas às vezes quando você tá ali nas redes sociais, você vai receber coisas desagradáveis, né? Chatas, que de alguma forma dói, né? E eu queria saber como foi pra ela. Da cara a tapa, né? Exatamente, Porque você tá ali como pra é que ser foi julgado pra também. ela Isso é ótimo. vir pra gente assim pras libertar redes da imagem. sociais? Como você disse, foi um processo muito natural. Eu posto muito como eu vivi, o meu dia a dia e tudo. Sim. E eles fazem parte do meu dia a dia. Logo que eu comecei na rede social, foi o Vinícius que falou assim, menina, eu sempre gostei muito de filmar, viajar, ficar filmando, mandando pra minha família. Ninguém queria ver meus vídeos. Quando saiu o Snapchat, o Vinícius saiu um negócio ótimo, que tu vai amar um aplicativo, que tu filma, as pessoas vêm. E os meninos, que maravilha. Eu comecei a filmar e tudo. E aí, interagir com as pessoas. Menina, que coisa maravilhosa. E era muito novo isso. Sim. Eu me lembro que a minha família, minha cunhada até hoje, ela não me filma não, pelo amor de Deus. Eu tenho honra Marciane, pelo amor de Deus, não me filma não. E minhas amigas e tudo, tem algumas amigas que não gostam de jeito nenhum, mas hoje já aceitam. Já e assim a minha aceito. família, o Eugênio filmava escondido. Eugênio manda aqui um oi pra mamãe, eu pra família, pro grupo da família. Olha. E aí eu ficava filmando eles, eles querem pro grupo da família. Então assim, a mamãe... No começo, a mamãe é muito aberta, e o papai também, são muito visionários. Não implicava muito não, mas a minha família implicava demais. O Por que Eugênio, você meus colocava irmãos... Porque eu postava tudo Sim, mesmo, eu era louca, né? Eu já me titulei sim. de doida na internet, doida. E aí eu comecei a postar ela e ela fala tipo, exatamente, as pessoas se conectam. É o marketing de Demais, identificação. marketing de Quanto mais identificação. natural a gente for, Exato. mais as pessoas se conectam. É. Porque aquela coisa da perfeição, daquele prato lindo que ninguém aguenta mais ver. daquela A coisa muito viagem, tô aqui no polida, chão, né? muito Gente muito a viagem vai viajar, vai ensaiada. ser, assim, vai ser um boom na internet. Nem querem ver a viagem, querem ver no é, quarto do gente. hotel. Você brigando com seu marido, Exatamente. aquela resenha. Então as É. pessoas querem se identificar. Então se identificaram muito com a questão da família. Eles são muito bem casados, são muito família. Mamãe é muito autêntica, muito verdadeira. E as pessoas começaram a adotar como a avó, como a mãe, como a tia. Não, eu disse a ela, às vezes eu tenho vontade. Uma vez, há muito tempo, ela ainda não era das redes sociais, uma vez quando eu treinava na Central Dunas, e ela tava lá, eu disse, eu posso dar um abraço na senhora? Ela pode. Eu disse, a mais cheirosa e macia que eu já abracei Linda. na minha vida. E eu disse pra ela, e eu sempre encontrava com ela, eu disse, Dani, qualquer dia eu vou pedir outro abraço, porque eu tenho certeza que ela tá ainda mais cheirosa. Eles são Ela é muito, muito eles são muito maravilhosa. simpáticos, graças a Deus. Sim. Então, o povo vem, eles está fazendo muito bem para eles. É. Receber esse amor. Ela Sim. aprendeu a palavra viralizei. Ela Ai, meu Deus! Porque no começo ela não entendia, e o povo vem falar comigo, ela não sabia nem o que era isso. Hoje ela já entende, fica na Sim. internet, que as pessoas vêm. Ela eu me arrumar, porque depois ela vai ver. Então, no começo, ela ia de qualquer jeito, achava que era tipo grupo da família, Sim. só a família vê. Sim. Então, hoje ela já está entendendo, ela adora essa palavra viralizei, gente, estou viralizando. Então, isso está fazendo muito bem para eles dois, é ótimo. E Papai pra disse, é, gente, Dani, Pra sabe gente, mais, é, que a o gente conhecimento tem? dos é que mais você abriu, velhos. assim, a porta da sua casa, da sua família. É, e tá, de você como tá vendo a sua acontece. avó. É no café da manhã, É, é no momento mais exatamente. legal entre eles, É. entre família, que você compartilha. E as E isso pra histórias que gente- ela conta, é muita história de tipo assim, aconteceu isso na minha família também. Eu passei por isso também. Eu vi a minha avó fazendo isso, eu vi os meus pais passando exatamente por isso. Só puxando- E é uma coisa que eu sinto É. muito com a sua mãe Não, também. e só puxando o gancho, e a mãe da Dani, ela, apesar de ser de uma geração muito à frente da gente, como a minha também é, que você Sim, acabou de sim. falar, ela é muito moderna. É. Ela avançou com o É, tempo. exatamente. Eu acho que ela consegue perceber assim a vida atual e traz os ensinamentos dela de família, de casal, de um casamento maravilhoso. E isso é muito bom, gente. A minha mãe também é assim. E eu acho lindo quando vocês chegam, né? As suas irmãs, aí quando chega aquela que mora fora. A E aí Vitória. fica aquela festa. É gostoso e de tudo. ver. É muito bom, É gente. um canal que isso é você muito abre, bom. ai, eu quero ver uma alegria, aí vou lá ver, Exatamente. né? Quero Mas ver não é saúde, aquela quero ver... coisa. Vou lá. E assim, o que eu sinto de vocês, né? E por isso vocês estão aqui. É que é muito real mesmo, entendeu? Eu disse que a Tipo, gente é a até Ingrid, demais. sabe, às Um vezes dos a Ingrid vídeos tá mais ali com as vistos meus meninas. Foi de uma câmera interna de casa da minha agonia. Era a cachorra de um lado atrás, eu arrastando a bunda no chão pra Teodora andar, a Pronto. outra querendo jogar baralho e eu fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu digo, minha gente, que mãe é essa que tá acontecendo aqui? Mas é E a passarinha exatamente que a gente calopsita passa, sabe? É Quando eu exatamente que a filmei, gente eu peguei É o passa. real, é o que acontece nas Gostei, casas. foi o que Conexão, mais né, se gente? viu, porque as pessoas se conectam com Exatamente. isso. exatamente Hoje a eu não história da consigo conexão. exercer as minhas profissões, assim, de formação,
né? Como eu exerci um dia, até por causa da minha dedicação Sim, as atualmente meninas, às né? meninas, principalmente a mais nova, que precisa Sim. tem, né, Sim. uma demanda maior, especial. E aí hoje eu me vejo como mãe, então às vezes é o que eu tenho para compartilhar, gente, é isso. Mas é Então, outra vão coisa, haver assim, bem mulheres que- forte, Ingrid, quando você fala aí da Teodora, que a Teodora tem as né, especificações dela, É. mas você não traz isso de uma maneira... Vítima, Vítima, É, não. sabe? Ah, Ela é eu uma ganhei criança um como presente. qualquer outra. O nome dela já diz. Exatamente. Teodora é presente de Deus, porque ela é um Exatamente. presente Ela é na minha uma vida. criança como qualquer outra e ela vai Perfeita, desenvolver no como tempo qualquer dela. outra criança, tá entendendo? No tempo Isso. dela. E eu sinto nelas isso também, sabe? Quando eu encontro a mais velha na escola, é aquela coisa independente e tal, não fica aquela coisa, porque a minha irmã precisa um pouco mais da minha mãe, de jeito Não, nenhum, é. sabe? Então, isso ajuda muito outras mães, outras mulheres que passam pela mesma coisa ou algo parecido. Isso é muito importante, sabe? Não, eu conheci muitas mães que viam a paralisia cerebral, que é o caso da Teodora, Sim, como uma coisa que, pronto, acabou minha tudo. vida. Não, começou, a vida começou agora. Né? Exatamente. Porque você tem uma missão, você tem uma nova missão, a criança também é uma missão para você e vem com presente. Que assim, só quem é mãe, cada mãe no seu momento, com a criança típica ou atípica, ela sabe a demanda, sabe as dificuldades. Às vezes, a mãe que está aqui do meu lado, que não tem uma criança típica ou especial, ela precisa muito mais de um suporte, de um apoio do que eu, que estou com a criança de colo, que precisa o tempo todo. E graças a Deus, eu tenho muito a comemorar, a celebrar pela minha filha. Sim. Né? Ela tem um cognitivo perfeito, a área atingida dela da paralisia cerebral foi motora. Então, ela no tempo dela, ela vai atingir e no limite dela. Porque eu também não sou dessa de expectativa. Porque isso vai acontecer, porque aquilo vai... Não, tá acontecendo agora. Né? Tá É o certo, agora. Deixa o tá tempo certo. dela. É o tempo dela. Se Vivi, não andar, vai ter outros meios para ela se locomover. E aí a gente vai ajudar. Exatamente. É só essa Isso é muito importante. Só louvar e nunca murmurar. Né? Exatamente, gente. Então não existe esse negócio de vítima, nunca existiu. Quando eu fui vítima, assim, que eu me senti vítima na situação, porque né, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas que foi a surpresa na maternidade, né, de que ela tinha tido um derrame e tal, pela prematuridade e tudo. Aquilo ali foi um choque para mim. Claro, porque é pra toda mãe, né? Para toda Qualquer mãe. Então você coisa não pro filho espera da e logo é gente tudo muito novo, tudo. É. Então foi um momento, eu não digo nem que de vítima, mas de choque e de aceitação. Então precisei calar. Elabora, né, a situação. Precisei calar, me organizar, sumir um pouco, sumir mesmo na rede social por um tempo. Sim, eu lembro. E isso me geraram, assim, transformações inúmeras, diversas, inclusive no meu lado espiritual. Né? De hoje ia estar falar. seguindo a minha religião como eu seguia, porque sempre fui católica. Católica de boca para fora, não era praticante, não estava ali para entender o que era sobre. E hoje ela me levou a isso. Então, olha só os planos de Deus como são perfeitos. Olha, lembrando de uma frase linda. A tristeza que nos aproxima de Deus vale muito mais do que a alegria que nos afasta dele. Exato. Eu estava rezando também, porque eu estou passando uma situação com meu filho que eu não estou podendo ver, que mora fora, já tem 5 anos que eu não vejo meu filho, meu neto. É uma dor muito grande. Ontem eu acordei, brocochô, choro e vou para a capela. E essa frase está sempre comigo. Mas às vezes Deus nos tira alegrias e coisas da terra para nos dar presentes maiores no céu. Quando a gente entende isso, é muito forte, porque às vezes está triste, quero murmurar, mas não, Senhor. Aí você Não, lembra. peraí, Isso está me moldando, né? Eu lembrei do meu câncer. Quando eu tive um câncer. capacitando Pra Exatamente. uma coisa maior, melhor, pra uma É. coisa É outra maior. que passou por uma situação muito, O muito câncer, eu delicada, disse, que é o bendito o câncer que você mudou não- a minha vida. É. Depois do câncer, eu comecei a me engajar no projeto social, Sim. trabalhar com os pobres. Então, O bem que trouxe. exatamente. E transformou, Dani. Exatamente. Eu digo muito assim que uma mãe de um filho especial é uma mãe muito especial. É. Deus só manda filhos especiais para as Pra mães mães muito também especiais. super especiais. Nós três Somos temos escolhidas. histórias com maternidade. É. Dani, eu sei que tem você. Eu também tenho uma história com a maternidade com meu filho mais velho. Inclusive, eu ia até falar sobre teus filhos, porque eu acho incrível a conexão de Vivi Almada com as sobrinhas dos filhos e os amigos dos filhos. Total. Gente, eu acho incrível. Tipo assim, ela se enturma e a galera vai, tia Vivi, É. tá? Eu acho isso É incrível. tia Vivi top. Exatamente. Eu acho incrível, incrível. Mas continue. Mas eu acho que isso vem de uma parte da minha família
família também, que a minha Sim. família somos 4 mulheres. 4 mulheres. E sempre fomos aquela casa que sempre estava cheia. Sim. Porque a minha casa era a referência. A gente não ia pra casa das outras pessoas. As Todo pessoas mundo ia pra Era casa mais de fácil vocês. pegar todo mundo e Sim, levar pra cá do que é. pegar as 4. E É. tudo muito junto. É um ano de diferença de cada um. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses no máximo. Então, acho que veio muito da nossa criação. E tem Sim. muito isso nas nossas casas. Sim. Das minhas irmãs Sim, todas. sim. E o meu filho mais velho também me trouxe muito isso, porque Sim. ele era um menino que num momento não socializava muito. A música foi, porque ele é DJ, né? A Sim. música foi pra ele uma liberdade, é isso que eu ia falar pra você. Eles encontram Se o que encontram. vão fazer de melhor, porque ele tem... se Tem ele o não- dom. O ele dom, tem carisma dom. ele Se ele tem. não tem a parte motora, o meu era dislexo, descálculo, desortográfico, se ele não tem a parte cognitiva, ele tem outros dons, ele tem um ouvido absoluto. Uhum. Deus faz tudo perfeito, perfeito, gente. perfeito. Me mandou É. outro filho mais novo, que é um companheiro, que entende tudo que eu passo, foi muito meu companheiro nessa jornada. Sim. A gente erra muito até acertar. Até O acertar. diagnóstico, o tratamento correto. Então, tem muito disso, entendeu? Uhum. Então, nesse processo, a gente acaba o quê? Abraçando todos eles. É. Não só os nossos filhos, como quem Quem faz como fa bem aos faz nossos, nossos filhos, né? exatamente. aos é. nossos. Eu acho que isso é natural. E nós 3 temos isso. Temos. É. Isso é muito importante, gente. E aí, puxando esse gancho, né, que nós somos mães, somos empresárias, somos empreendedoras, somos influenciadoras. Para tudo isso acontecer, para que a gente desempenhe tudo isso, a gente precisa de energia. Sim. A gente precisa estar bem. E eu sei que as 3, que as 4, que a gente gosta de se cuidar, né? E pensando em vocês, na gente, nas minhas convidadas, junto com o meu super parceiro, que é a Clínica Kira, a gente vai oferecer para cada uma de vocês um teste genético, tá? Elas vão entrar em contato com vocês vão receber em casa um cartãozinho para fazer um teste genético, para ver como é que tá tudo aí e também conhecer a Kira, esse tratamento que é para cuidar do todo, sabe? Eu tô fazendo um tratamento e é exatamente para isso. Estava me sentindo muito cansada, exausta, sem ter motivo para tanto. Eu tenho uma rotina muito intensa, tenho, mas eu não tinha motivo para estar tão cansada. Sim. E querendo ou não, nós mulheres somos polivalentes, né? A gente quer fazer tudo, mas acabamos que não é que a gente se coloque em segundo plano, mas às vezes o natural da coisa é que a gente esqueça um pouquinho da mulher e deixe à frente a empresária, a influenciadora, a mãe, a esposa, a amiga, a irmã, a filha, e a gente deixa de se cuidar um pouquinho. Então, pensando justamente nisso, pensando em mim e vocês, a gente trouxe a Kira, né, para Maravilha. cuidar Que das minhas ótimo. convidadas. Que Maravilha. E aí, Obrigada. pertinho do episódio de vocês vão receber em casa o cartão da Kira para fazer o teste genético, para conhecer a clínica e viver esse momento lá com toda a equipe da Kira, que é uma equipe multidisciplinar para receber Maravilha, vocês assim, super. da melhor forma. Amamos. Viu? Amei. E é isso. E aí, continuando aqui, gente, essa história da maternidade, né? Que era um tópico, né, aqui do Na Varanda, porque é impossível não falar sobre isso. E eu trago a maternidade muito forte na minha vida. Eu sempre disse que se eu não pudesse ser mãe, então é melhor que eu não tivesse nascido mulher. Uma coisa assim bem forte na minha cabeça. E como eu passei pela endometriose, né, eu lembro como se fosse hoje. Eu descobri o diagnóstico. No outro dia eu cheguei para minha mãe e para minha irmã, disse: olha, é o seguinte, eu não vou poder ter filho e uma das duas vai ter que ser barriga de aluguel para mim. Porque se eu vim mulher, é para me ter um filho, né? Porque não pode. Eu mulher não vou ter filho, É. não adianta. E é exatamente isso que vocês estavam falando sobre a maternidade. Deus nos dá os filhos que a gente merece ter, Sim. sabe? E às vezes, e eu acho que se a gente chega numa maturidade, não comparar o nosso filho a outra coisa, a não dizer assim, mas por que que isso está acontecendo Sim. comigo? Eu cheguei a um ponto da minha vida de entender o para quê. Eu passei por muita coisa na minha vida, Ontem mesmo estava conversando com minha filha mais velha, que ela passou por 2 perdas. Primeiro, não é que ela perdeu o pai, mas eu me separei do pai dela. E depois eu me separei do pai da minha segunda filha, que era um pai para ela. Sim. E ela disse para mim: mamãe, doeu, porque ele era meu pai também. E eu tive uma segunda perda. E aí, quando eu passei por isso, eu cheguei a um ponto de questionar Deus mesmo, de dizer: poxa, eu vou passar por tudo de novo. Por que é que eu estou passando por isso? Porque foi. Eu até brincava, eu acho que eu sou tão sambei. legal, né? Eu sambei de fio dental e quando Cristo estava sendo crucificado, só pode. Porque para eu estar passando por isso tudo de novo. E aí, eu chegava ao ponto de ver mulheres chatas,
mulheres. Eu digo, meu Deus, e essa daqui tem um homem que faz tudo por ela. O homem se deita e ela passa por cima, é um pai maravilhoso e eu não tenho esse direito. Aí depois que eu passei, foi uma coisa exatamente que me aproximou de Deus, mudou a minha vida espiritual. Hoje eu posso me considerar uma cristã católica mesmo, frequenta a igreja, sei a importância de Deus dentro da minha casa, na educação das minhas filhas. Eu não levanto da cama sem antes agradecer a Deus por ter acordado e entregar e dedicar, consagrar meu dia ao Espírito Santo. Todos os dias eu faço isso e ensino as minhas filhas a fazer isso. E foi exatamente quando eu postei ontem a gravação, eu disse, quando eu fiz um retiro, e lá no retiro teve um momento que eu descansei no Espírito Santo. E quando eu acordei, a pessoa que estava, o missionário que estava do meu lado, ele disse, olha, o Espírito Santo me mostrou muito claro que você vai impactar vidas com o microfone na mão. Então aquilo ali para mim foi como se fosse assim, você está no caminho certo. E ontem, quando aconteceu as primeiras gravações, que as meninas vieram com aquela assim, com aquela satisfação, aquela alegria por estarem aqui, a Dani hoje chega, a gente aceita o seu convite porque você é muito querida. É como se fosse a consagração do que o Espírito Santo me disse há quase um ano atrás, sabe? E aí eu entendi, não por quê, o para quê, que eu passei pelo que eu passei para eu estar onde eu estou hoje. E é exatamente o que vocês falaram, né? Que a maternidade traz muito isso para a vida da gente, né? Todo esse processo que cada uma de vocês passa para entender, para se transformar. Vivi passou por processos, Ingrid passou por processo, Dani também passa por processo e que transformam a vida da gente, sabe? Então acho que fica muito aquela história do para quê, né? Parar de perguntar o porquê e viver o para quê aquilo que está acontecendo. Então eu tenho muito isso, assim, e eu acredito que vocês também tenham muito isso, né? De ser o para quê, de entender o propósito de por que aquilo está acontecendo, né? Na vida de vocês. É exatamente isso. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa que eu no auge do diagnóstico do João Marcelo, eu de verdade me trancava dentro do quarto e dizia, por que eu, Deus? Eu dizia, eu até me emociono. Eu dizia, por quê? Ave Maria, eu sou tão legal, gente boa com todo mundo, faço mal a ninguém. Faço mal a ninguém. Exatamente. E é por isso. Pra quê? Por que um desafio tão grande? Exatamente. Né? Porque, claro, é um desafio quando lida com o nosso filho. É nosso pedaço, gente. É nosso pedaço. Não tem como, e às vezes você se vê sem saída, né? Com o passar do tempo, eu fui realmente vendo que aquilo ali não era coisa maior do mundo. Que Deus também vai trazendo as coisas para capacitar a gente, para mostrar a gente, para dizer, ó, não é assim, o que importa na vida não é matéria, é o espírito, não é o ter, é o ser, entendeu? Então Deus vai trazendo isso para mostrar pra gente muitas coisas que a gente vive. E eu, pra mim, já vivi aquilo tudo. Eu disse, não, Deus, pelo amor de Deus, eu sou muito gente boa, mas Deus vai moldando tudo. Exatamente. E com o passar do tempo, a gente depois colhe aquilo que a gente plantou, né? Eu digo que como todo mundo aqui está num momento bem espiritual, eu também tô, eu acho que realmente é o princípio da semeadura mesmo. Você vai fazendo, você vai colhendo aquilo que você planta. Mas você não sabe o que você está plantando hoje, você não sabe o que você vai colher lá na frente. Mas a gente se colhe coisas boas, se colhe um bom relacionamento com o filho, uma boa maternidade, uma boa humanização. Lá na frente você vai colher também. Com certeza. Filhos com princípios, criados nesse princípio da humanidade, da bondade, né? De fazer o bem ao próximo sem interessar a quem, como você faz muito isso. Demais, né? Ave Maria, Na sua vida lindamente, toda. lindamente. Inclusive, Faz é e algo que leva eu os quero trazer para o Na Varanda, depois eu quero conversar, para a gente pegar o Na Varanda e trazer, eu quero realmente vincular o Na Varanda a um projeto social. Oh, coisa viu? boa, estou aqui. Quando a gente pensou, não foi, Jeff? O Jeff tá aqui com a gente. Quando a gente pensou na Dani e o Jeff, vamos ver um projeto para a gente vincular o Na Varanda a esse projeto. Que bênção, Porque é isso, né, gente? É realmente você ajudar, você compartilhar. Eu acho que a gente ter esse canal que nós temos, né, de comunicação, Exatamente. é usar para isso também, Isso. sabe? Eu sempre, assim, quando eu trago os meus conteúdos, eu digo, gente, eu procuro ser útil. Eu procuro não ser fútil, eu procuro ser útil, sabe? Porque quando eu comecei nessa história das redes sociais, a gente era enfrentado muito, e ainda hoje é fútil, é besteira, sabe? É blogueirinha. É blogueirinha, sabe? Aquela coisa assim, não tem fundamento.
né? Mas graças a Deus hoje nós somos respeitados como profissionais, tanto pelas marcas quanto por quem nos assiste. Eles sabem a importância que a gente tem. Quanto por nós né? mesmos. Por nós É, mesmos, porque nós temos que nos exatamente. posicionar nessa Exatamente, área. E como é exatamente. gostoso também viver isso dessa forma, porque existem inúmeras formas de atingir a rede social e influenciar pessoas. Sim. Existem as intencionais, eu quero ser influência digital. Isso. E virar para isso e ser isso. E a outra que é influenciar pelo que você pelo que você vive, que é o comum que é entre a gente. É. Não é? Que a gente foi compartilhando a vida e foi Isso. inspirando, pessoas foram chegando, tudo. Eu lá imaginei. É. Eu comecei mostrando um monte de besteira da minha vida. Dentro de casa, eu treinando, eu indo para a faculdade, que eu ainda estava, na época, há faculdade. um tempão. Eu estava eu não concluí, né? Eu me considero publicitária, mas eu cheguei até o final, só faltou o projeto. Sim. Mas eu sou formada mesmo, né? E pós-graduada em Educação Física. E, assim, tô devendo o projeto. Enfim. Mas eu compartilhei muito disso, dessa vivência. E aí foi acontecendo uma coisa, outra coisa. E as pessoas foram chegando, foram gostando, né? Não foi intencional. O natural mesmo. Natural. Aconteceu Eu ainda naturalmente. sinto dificuldade de conciliar. Fazer o conteúdo e não sei o que, grava isso e pega o roteiro que acontece, aí chega uma empresa que quer que você mostre ali tudo, aí eu digo, vale, meu Deus, para onde é que vai? E seguir o roteiro e compartilhar junto com a vida. Eu acho que a gente aqui acontece, né? A surpresa e de ter que se moldar a nova realidade. Ao natural, né? E, gente, como são mulheres extremamente inspiradoras, por isso estão aqui no Na Varanda, porque esse é o nosso intuito. É como se fosse, é o nosso propósito no Na Varanda, é inspirar mulheres, é virar a chavinha na cabeça de vocês. O Na Varanda é construído para vocês, por isso elas estão aqui. Eu queria que cada uma, né, deixasse um agradecimento, não, uma mensagem. frase, uma mensagem de inspiração mesmo para quem está nos A Dani tá assistindo. falando pouco, viu? Tô Pois achando. é, Elas acho não estão que tá deixando, tímida. elas não estão deixando eu falar. Estão falando tão bem, tão lindo. E esse no momento falamos de várias coisas, mas o que prevaleceu aqui foi a espiritualidade, o amor, Deus. Coisas lindas aí que a Ingrid e a Vivi compartilharam e que eu comungo muito, né? De Deus que carrega a gente, que vai mostrando os caminhos. Eu lembrei que quando eu engravidei a primeira vez do Zé Vitor, depois eu tentei engravidar e tive um aborto natural. E fiquei tentando por muitos anos engravidar e não conseguia. E fiquei angustiada e não entendia também com endometriose e realmente não consegui engravidar. Colocaram um bebê na minha porta. Então, assim, você que está passando por um momento difícil, talvez você não entenda agora. Eu digo muito que os obstáculos vão surgindo, nós vamos ultrapassando e cada vez mais fortificando. Eu tenho certeza que cada coisinha que nós passamos, a Ingrid é bem novinha, mas passou por um bocado de coisa, nós vamos ficando bicha mais... velho, eu sou velho. A Ingrid, A a Mônica, Mônica. Eu olhei pra Mônica e falei, Ingrid, a Mônica e a Ingrid também, a Vivi. A Vivi parece 30 anos. Oh, meu Deus. E a gente vai ficando mais forte. Então, na hora a gente não entende, mas depois você vai entender o propósito de Deus. Porque os planos de Deus são perfeitos. Não falham. Ele não falha. Eu lembro muito quando o neném vai colocar o dedo na tomada, a mãe bate na mão dele, ele fica com ódio, porque aquela tomadinha é perfeita pro dedinho dele. Isso, minha mãe não gosta de mim. Minha mãe, meu Deus, meu dedinho tava já encaixando ali, né? Acho que é uma delícia meter o dedo que a criança adora meter na tomada. Mas a mãe, por amor, briga, bate, fala, para ele não se machucar. E assim é Deus. Nos livra de muitas coisas que às vezes nós não entendemos, batemos o pé, choramos, não sei como eu sou tão né, que é a legal, maneira quando eu tive um câncer, meu Deus, eu com 35 anos com câncer. Mas Deus quer nos salvar, não para essa terra, mas para a eternidade. Essa terra é passageira. A gente piscou o olho, tô com 54, eu tô com um corpo de 54, mas com a cabeça de 20. Hoje eu não consigo envelhecer. Meu Deus! Eu não consigo envelhecer, gente. Eu não me A minha aceito sobrinha de 20 me nessa parte. aconselha. Os meus amigos são bem mais jovens do que eu. O Vinícius tem 30 e poucos anos. Eu disse, então não sei se eu sou muito infantil ou se tu que é muito maduro. Bora achar que tu é muito maduro. Porque eu tô nesse corpo de 54, mas com a cabeça de 20. Eu não consigo envelhecer. Então isso é muito, como a Vivi falou, um estado de espírito, a juventude. alegria. Meus pais são muito jovens e trabalham e gostam de conversar com os netos. É bom conviver com os mais jovens, porque a gente vai até se atualizando com as músicas. Eu já soube que a gente não pode estar ouvindo o irmão do Vivi falando, você não pode estar ouvindo áudio sem um fone. Todo jovem anda com fone. Porque é falta de educação e já dura que você é velha. Tem que botar o fone. Então você vai aprendendo coisas, realmente é falta de educação. Você já no canto vai começar a ouvir aquela coisa bem alta, eu que falar os berros.
Então, é uma delícia. Envelhecer é uma delícia. Não tô achando ruim de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tenho medo. Acho que é uma... Como a mãe diz, quem não quiser envelhecer tem que morrer logo. Então, é um presente de Deus envelhecer. Muitas coisas a gente vai se libertando. Sim, muitas. Muitas coisas. A gente vai ficando mais seletiva. A gente sabe o que é que a gente quer, o que é que não quer, com o que a gente quer andar, o que é que a gente quer ouvir, pra onde a gente quer ir. Chega a alegria pura. É uma de alegria, verdade, vai se porque tem desligando dias de que muitas vão ter coisas dificuldade, já. Mas a alegria é pura. Exatamente, os É. valores vão genuína. mudando. É genuína. A gente Exatamente. precisava realmente envelhecer. Deus não podia a gente fazer a gente morrer jovem. Não. Com 100 anos, com cara de jovem, porque a gente vivesse sempre imaturo. Então, o envelhecimento traz muita maturidade. E é uma delícia, não tenham medo. É gostoso, a gente fica com dor. São as dorzinhas que aparecem, as carnes que não querem mais endurecer. Mas tem tantos benefícios maravilhosos. Eu tô amando, gente. Tô amando. Eu tô achando Não, até, e me a achando até transformação, melhor. Olha, isso legal mais que bonito é. do que quando eu tinha 20. Maravilhosa. Muito! Eu olho, meu Deus, Deus. estou muito mais bonita quando eu tinha 20, era horrorosa. Graças a Deus, eu sempre fui meio feinha. Nasci um monstro, era um adolescente horrível, então hoje eu me acho Ela é maravilhosa. maravilhosa. Então é isso, a beleza da vida. É um prazer hoje estar aqui no seu programa. Eu estava dizendo, menina, eu aceitei porque gosto muito de você, você é uma moça muito querida. Coisa boa. Mas a gente sai da rotina. Hoje eu não fui malhar, porque eu malho de eu manhã, também não, né? Olha aí, viu? E tudo, Tirei mas todo quando mundo eu da vi, academia não tinha lugar hoje. para estacionar, eu vinha andando aqui na beira-mar e eu disse, gente, que gostoso sair da rotina. Ter o prazer de reencontrar essa menina linda, que eu amo, a Vivi, essa alegria, essa simpatia. Eu olho a Vivi, eu só a Vivi todinha. Né? A Ingrid, que é assim, por isso eu acho tão bem hoje também, porque a gente é uma pura Só mulher energia, porque a gente é bonita, alegria. só mulher de energia Então, boa, olha né? que coisa maravilhosa. Então, é bom, muito bom sair da rotina, quebrar a rotina. Eu sou muito da minha rotina, não gosto de quebrar. Eu fico, ai meu Deus, perdi minha academia, né? Mas é uma delícia quebrar a rotina. Olha pra esse mar, essa fortaleza linda. Uma honra que ter a gente essa tá mulher aqui. quebrando a rotina dela só pra estar aqui, viu? E foi maravilhoso, Uma Chuga. coisa Aprendi boa. muito. Que Esse podcast tá maravilha. lindo. Coisa Assistam boa. E tudo. 3 coisas muito lindas aqui. 3 não, 4, porque são mulheres diferentes das mulheres que de anos atrás. Né? Existem outras mulheres, são mulheres renovadas, são novas mulheres, principalmente essa aqui. Essa né, daqui, minha gente? filha, ela coloca. Essa Que aqui, ela reinventa a passou, cada... que me não só se reinventa. reinventa, mas que vive a fase da a forma mais linda, É. né? Mais entregue. E quanto mais alegria, mais beleza. Exatamente. É, eu digo- quero que você deixe uma mensagem. bem- eu digo muito assim, que a idade realmente está na nossa cabeça. Você disse que tem o corpo de 54, nem o corpo será Não, de nem o corpo 54, tem tá? 54. Eu também tenho 48, vou fazer 49 agora, não me sinto. Eu disse, meu Deus, eu acho que agora que a maturidade está chegando para mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito liberta, tô me libertando cada vez mais com essa maturidade, porque a gente, é o que você falou, a gente vai deixando o que não precisa viver com a gente. A gente não vai se importando com o que a gente não precisa se importar. E eu acho que isso vem com a maturidade, com a idade. Sou uma pessoa jovem de espírito, acho mesmo que nós mulheres podemos fazer o que quisermos fazer. Também estou no momento de desconstruir aquela Mulher Maravilha, da gente achar que pode fazer tudo. A Que tem que gente ser não- tudo que perfeito. A gente não pode fazer tudo, nem tudo é perfeito, entendeu? Mas a gente faz, a gente acontece, a gente se doa. Eu sou extremamente intensa em tudo que eu faço. Já me reconheci, até tempo atrás não me reconhecia não, mas hoje eu já me reconheço. Olha que maravilhoso. Hoje eu já me reconheço como extremamente intensa, como é isso mesmo, é a Vivi mesmo que é assim, é a Vivi mesmo que quer viver fases, é a Vivi mesmo que se entrega a tudo. E assim a vida vai acontecendo, porque eu acho que nós mulheres somos assim, a gente não precisa ficar com amarra. Não é porque mulher é melhor que homem é melhor que mulher. Não, eu gente. acho que a Cada vida- qual cada tem qual seu Cada um seu- tem sua é. história. Tem seu Cada um papel. tem sua história. Como você, eu disse que tentei ser mãe e pai ao mesmo tempo. Sim. Não consegui e tá tudo bem. Exatamente. Dei o meu melhor, entendeu? Porque na ausência de algumas pessoas a gente tenta dar o melhor Tenta da dar gente. o melhor, exatamente. Né? E assim vai. Eu digo muito e repito, e estava falando ontem com. Vocês já falaram aqui com Joyce, dizendo exatamente isso. Eu quero hoje influenciar as mulheres. Não é por engajamento, não é por curtida, não é com visualização, porque tudo isso vem com a consequência. É com história de vida, de mostrar que elas podem ser o que elas querem ser, o que elas podem ser, sem agredir o outro, entendeu? Usar da nossa maternidade, da nossa influência na moda, na nossa influência no empreendedorismo. Exato. Isso, gente, sem fazer mal a ninguém, que é isso que importa. Exatamente. É isso Nós mesmo. somos mulheres e nós podemos tudo. Exatamente. É Que isso mesmo. linda, é verdade. É isso mesmo. É isso Ah, eu não mesmo. vim preparada para mandar a mensagem, tá? Deixar. Nenhuma de nós, Né? pode mandar a Nenhuma, sua. nenhuma. Mas eu acho que tudo isso aqui que a gente conversou
eu aprendi demais. É uma troca, é muito É. importante. Não tem como não agradecer a Mônica, essa vivência, né? Esse momento, que é como a Dani está dizendo, a gente tirou um pouco da rotina, mas que delícia. Que Né? bom, Que né? bom trocar tantas experiências gostosas. E antes da gente entrar aqui, a gente estava ali conversando, tomando um cafezinho, e a gente falou, a gente veio de verde, a cor da esperança, a Dani falou. E assim, isso ficou na minha cabeça, porque esse final de semana eu tive uma experiência e ouvi sobre esperança de uma forma muito linda. Então, eu vou deixar a minha mensagem em cima disso, porque foi o meu último aprendizado. Eu acho que é para a vida de todo mundo. Que a gente nunca perca a esperança de viver melhor, de ter um dia melhor. E que hoje é hoje, que tem que ser vivido com esperança. Às vezes, a gente brinca, ela é muito otimista, tudo. Tá, a gente vai ser otimista em alguns momentos. O otimismo, ele é diferente da esperança. A gente estava discutindo isso. O otimismo é aquele, vai que vai dar certo. Se não der, às vezes frustra, né? A esperança não. A esperança você vai ter certeza de que se não der certo, tá tudo bem, porque algo melhor te espera, né? A palavra é essa, esperança e a espera, né? E a confiança de que a gente está fazendo o melhor todo dia, de que o presente é que tem que ser vivido da melhor forma e sem fazer mal a ninguém, né? E vivido da forma mais linda e mais entregue, né? Fica aqui a união das nossas, né, Que das lindo, nossas gente. palavras. Muito legal essa Lindo, conexão, lindo, esse aprendizado. foi, Esse muito foi. feliz. Eu sabia que essas três aqui, quando eu escolhi, eu digo, gente, vai ser incrível, vai ser incrível. E é como eu disse para as outras convidadas, vocês não foram escolhidas por acaso, foram escolhidas pela história, pela conexão que a gente já tem fora das redes sociais, porque eu me sinto conectada com Sim. vocês fora das redes sociais e trazer para as minhas seguidoras, para as seguidoras de vocês, essa nossa conversa, essa nossa vivência, experiência, era o meu intuito. Quero agradecer a cada uma de vocês pela disponibilidade, sair da rotina, viver essa manhã aqui com a gente e agradecer a quem está aqui comigo, apoiando esse projeto na varanda, que é um grande sonho da minha vida, que está saindo do papel e eu estou muito feliz. E espero que vocês se divirtam, né? Tenham se divertido nesse episódio como eu me diverti. Demais. E aprendam como eu aprendi com essas mulheres lindas, tá? Imagine a Muito alegria da obrigada. gente fazer parte Não desse é? sonho que está Olha se aí, realizando. que coisa maravilhosa. Vamos Muito dizer, fizemos obrigada, parte fizemos dessa parte. história. Olha E a os meninos Mônica. da edição é que lutam É, para que vocês esse episódio. Não teve o objeto da palavra na brincadeira. que nós Foi. estamos falando. Eu fui bem educadinho, não fui? Foi. Só falei quando vocês Não. mandaram. Mas deixa sair, deixa desligar aqui. Que lá E é isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o nosso terceiro episódio e eu espero vocês no quarto. Beijo, tchau! Aê!